Olá, muito bom dia. Agora são 8 horas e 38 minutos. Hoje é 2 de maio de 2019, o ano 1 da triste era Bolsonaro. Bom, vamos falar hoje sobre, vamos chamar assim, o avanço da direita brasileira. Ela está realmente, foi atiçada pela TV Globo como cães de guerra, e ela está firmemente empenhada num movimento que vai acabar transformando o continente americano, aqui a América do Sul, no que é mais ou menos lá a região do Oriente Médio, ali da Síria, o Iraque, toda aquela região que foi destruída também por uma ofensiva da direita com o apoio do Império Americano. Quando a gente fala do Império Americano, não estamos falando do país, nós estamos falando da política hoje hegemônica lá nos Estados Unidos, que é absolutamente imperialista. Bom, e o que a direita faz aqui no Brasil? A direita hoje, insuflada por esta cobertura absolutamente parcial dos meios de comunicação, com a Globo News à frente. A Globo, né? A Globo, porque o Jornal Nacional é mais influente. Mas você tem lá o canal de notícias, que hoje faz uma cobertura extremamente parcial. Ontem aqui, eu entrevistei uma pessoa, um brasileiro, que está lá, e ele já tinha mostrado imagens de lá de Caracas, a vida na sua normalidade, e ele explicando que a situação de lá é muito diferente do que aquela que é retratada pelos meios de comunicação aqui no Brasil. Os meios de comunicação, quando eu falo, são os meios de comunicação, porque nós somos um meio de comunicação, mas eu estou falando da comunicação, da mídia corporativa, que é aquela mídia mais antiga, a mídia velha, a velha mídia. E hoje ela tem feito essa cobertura parcial, ela não tem nenhum dado objetivo, ela não faz nenhum levantamento do que está acontecendo lá e tem publicado informações que apenas servem para, vamos dizer assim, estimular o ódio da direita brasileira contra um país que absolutamente não hostilizou o Brasil em nenhum momento. Então, nós vamos falar sobre isso porque o que está acontecendo aqui tem muita semelhança do que aconteceu lá com o Oriente Médio. E isso vai ser ruim para o país. Eu até coloquei vamos dizer assim, na imagem principal aqui desta transmissão, desta live, né? Eu coloquei lá um jornalista que é da família fundadora do jornal Estado de São Paulo, que é o Fernão Mesquita, que na época dos protestos contra a Dilma Rousseff, também protestos estimulados pela velha imprensa, então ele apareceu num desses protestos com um cartaz, na época o assunto era a Dilma, e ele segurava o cartaz "Foda-se a Venezuela". É um fetiche, entendeu? E ela "Foda-se a Venezuela", isso naquela ocasião. Então, na verdade, essa imagem é muito mais simbólica, mostrando a desorientação da direita brasileira. Uma desorientação, ela vai por impulso, ela é facilmente manipulada. E aí eu até coloquei esta imagem como uma imagem simbólica. Está ali o Fernão Mesquita, herdeiro do jornal Estado de São Paulo. Hoje já não pode nem entrar no jornal Estado de São Paulo, porque o jornal Estado de São Paulo é controlado pelos bancos. Mas ainda eles recebem dividendos, todos, a família inteira recebe, mas tem um acordo que eles não interferem, não entram sequer no jornal, tocado lá pelos bancos. E ele, inclusive, tem um blog, se dedica lá a cuidar desse blog, nem sei, nunca li nada desse blog, ouvi falar que ele tem um blog, mas está ali com bastante tempo livre para poder fazer cartazes como este de "Foda-se a Venezuela". Mas é simbólico, porque ele não é um caso isolado. Assim comporta-se a direita. Veja que ontem postou lá um Twitter uma mulher extremamente agressiva, chama Carla Zambelli, se elegeu até deputada federal, e ela dizendo: "Não, eu até vou me alistar". Mas por que não vai agora? Vai lá, vai para a Venezuela. Não precisa esperar se alistar. Vai lá, entendeu? Entra lá, vai lá, se alia, o Guaidó não está lá, livre. Era para ser preso, era para estar preso.
Mas ele não, eles ficaram livres. Então vai lá, se une ao Guaidó, não tem problema nenhum. Ali pode até ser hóspede na casa dele, entendeu? Não é palácio. É uma casa que ele tem lá, e ele mora lá, e então, vai lá, entendeu? Você tem todo o pessoal ali se manifestando, não precisa se alistar. Vai lá, de peito aberto. Vai hoje. Pega o avião, vai lá, ou vai de carro até a fronteira, e entra e fala, vou aqui me unir ao Guaidó, porque não precisa se alistar, não. Tem lá gente que é minoria ao lado do Guaidó. Mas não vai. O que, na verdade, quer é que os pobres vão para lá e morram. Entendeu? Que sejam mortos, que haja confusão e muitos brasileiros morram. E aí é tudo discurso, é tudo da boca para fora. Entendeu? É que nem o Bolsonaro, que via dizendo que é valente, e foi lá assaltado e depois deu até uma entrevista, falou, eu me senti impotente com uma arma. Ele estava armado. E foi lá e foi assaltado. Depois a milícia se incumbiu de matar aquele ladrão. Parece que foi isso que aconteceu de fato. E a mãe e a irmã deste homem acusado de roubar o Bolsonaro, deve ter roubado mesmo o Bolsonaro, elas até foram silenciadas, ameaçadas, porque elas queriam denunciar o que aconteceu na época com este ladrão. E foi lá, agora o Bolsonaro era valente, agora foi ali pessoalmente, o cara enquadrou e ele foi lá, perdeu tudo que tinha, e depois saiu dizendo, nossa, eu estou impotente com arma na mão, ele se sentiu. Aí depois mobilizou a milícia, ou a milícia foi mobilizada, vou dizer que foi ele, e este cara acabou, então, morrendo. Bom, deixa eu... aqui o Diário do Mundo continua em atividade e nós estamos aqui. Nós estamos aqui orientando lá para que continue sendo atualizado. E são notícias aqui, é uma notícia que saiu agora, que tem agora que o Assange, ele pediu para não ser extraditado para os Estados Unidos. Ele está cumprindo uma pena pequena lá na Inglaterra, por não ter cumprido ordem judicial, seriam 50 semanas, mas o que, na verdade, os Estados Unidos querem é mandá-lo para a cadeira elétrica. Então, a Inglaterra agora vai mostrar a sua independência e ele pediu para não ser extraditado. E aí você tem uma guerra de informação de todo lado, porque o Guaidó está colocando as pessoas contra o Estado, contra o governo de lá, que é o Nicolás Maduro. Então tem as notícias, evidentemente que num confronto desse, é claro que vai morrer gente. Nós já falamos aqui. É o princípio de uma guerra civil. Exatamente o que aconteceu com a Síria, o que aconteceu em regiões do Iraque. É a mesma coisa. E é o mesmo interesse. A Síria não tem petróleo, mas tem uma posição estratégica, o Iraque tem. E tudo começou lá com um interesse sobre o petróleo. Bom, vamos continuar falando sobre isso hoje, mas eu quero cumprimentar, né, todos que já estão aqui na nossa transmissão. Estão aqui já na nossa transmissão, então vamos aqui conversar com todo mundo, quer dizer, estou conversando com todo mundo, né? Mas destacar alguns comentários, tá? E lembrar que você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, tá? Se inscreva, toque o sininho, como eu sempre digo, faça essa comunidade crescer, porque ela é a sua comunidade, é o seu grupo, é a sua turma, é a sua tribo, a nossa tribo. Então, se inscreva, compartilhe, indique para as outras pessoas do canal, faça este canal crescer, porque este canal é seu, tá? E ele pertence a, vamos dizer assim, a esta comunidade progressista. Eu sempre lembro aqui daquela frase que o Paulo Nogueira, que é fundador do site, ele e o Kiko Nogueira fundaram o site, o DCM, e depois se desdobrou neste canal, tem o canal também, e ele sempre dizia, enfim, a frase que define o DCM é que o DCM é, na verdade, tem como missão conectar pessoas em torno da ideia de um Brasil justo. Este é o mote. E este é o mote da nossa comunidade, ok? Bom, quero falar com o Alessandro Muniz. Ele fala da favela do Jacarezinho, no Rio de Janeiro. Bom dia, Alessandro Muniz. Bom, você tem
Aí o Jacarezinho, a região lá do Rio de Janeiro, tem banda larga e por conta das Olimpíadas, a internet, até por a última vez que eu estive lá, funcionava muito bem, tá? Então você consegue ter acesso. Eu gostaria que todas as pessoas de comunidades aqui, de favelas no Brasil, tivessem acesso à banda larga, que pudesse ter ali a nossa transmissão com qualidade e participasse também do Diário do Centro do Mundo. A Bárbara Richard, que fala lá de São José do Rio Preto, Bárbara Richard, estudiosa do direito, está aqui nos desejando bom dia, e bom dia ao eterno presidente Lula. Ela também dá bom dia a todos aqui no canal. O Alessandro Muniz, né? Já falamos sobre isso, bom dia a todos. A Silvânia Ferreira, bom dia. Os jovens progressistas de sindicatos têm que pagar todos os transportes públicos. Parar, entendeu? É verdade, é isso daí. Tem que mostrar esta força. Está aqui os jovens progressistas, eles estão, na verdade, lembrando que ontem, dia 1º de maio, foi aprovada enfim, por todas as reuniões lá, que se transformaram em assembleias de trabalhadores. Aqui em São Paulo, 200 mil pessoas passaram pelo Vale do Anhangabaú, tinha muita gente. E ali foi aprovada a proposta de realização de uma greve geral no dia 14 de junho. E está aqui os jovens progressistas lembrando que os sindicatos têm que parar todos os transportes públicos. E vai parar, viu? Vai parar. Metroviários, não tenha dúvida de que vai parar. Você vai ter o ônibus, os ônibus também vão parar, porque é o seguinte, esta proposta, o fim da aposentadoria, o corte nas aposentadorias, vai deixar aí com setores, polícia militar vai ter aposentadoria, o militar, o juiz, mas o trabalhador comum vai ter muita dificuldade de se aposentar, tá? Muita dificuldade, por ter que contribuir durante muito tempo, então ele vai ter muita dificuldade, na verdade um corte brutal nas aposentadorias. Então, a categoria de trabalhador que não participar vai ter muita dificuldade para explicar para as pessoas, tá? A liderança. Você veja que ontem, depois de muito tempo, houve uma união das centrais sindicais. Então, teve a Força Sindical, estava lá a Força Sindical, que é fundador da Força Sindical, da Força, que ele chama agora, nem Sindical, Força, que é o deputado Paulinho da Força, é um deputado golpista. Ele participou de toda a articulação, era de primeira ali do time, ali da linha de frente do Eduardo Cunha, na época. Lembra que ele apareceu jogando dinheiro com uma pessoa, jogou na rua lá do aeroporto, uma pessoa que foi cobrá-la, uma mulher. Aí ele pegou um dinheiro, uma nota novinha, tirou de algum lugar, sabe de onde, e jogou, uma nota sem vínculo nenhum. E jogou assim, como se para ela pegar aquele dinheiro. E aí teve muita gente que criticou, falou, puxa vida, não deveria, neste momento, se aliar a pessoas como o Paulinho da Força. É um erro, viu? Deve sim. Neste momento, você tem que... E isto que mostrou ontem esta organização, todas as centrais estavam unificadas. Aqui no ato aqui em São Paulo, antigamente se fazia um ato lá em Campo do Bagatelle, que é a região aqui da Santana, aqui na zona norte de São Paulo, a Força fazia lá, a CUT fazia no Anhangabaú ou na Paulista, e desta vez a CUT fez lá, a CUT, a Força, todos fizeram um ato ali no Vale do Anhangabaú. Está certo, tem que unir sim. Nesse momento, é hora de você buscar aquilo que une a todos. Não adianta tentar viver em gueto, entendeu? Separado, porque é isto o que a direita quer. Que se fragmente toda a resistência. Você fala, mas o Paulo não é da esquerda, é verdade, não é. Só que ainda com todos os defeitos que tem a força sindical, ainda um sindicato defende o interesse do trabalhador, tem que defender. Mas às vezes se associa a empresário, é verdadeiro, isso tem que ser mostrado. Mas a razão de ser, mesmo um sindicato que não seja um sindicato forte, que não seja aquele sindicato combativo que foi inaugurado aqui no Brasil, ou reinaugurado, vamos chamar, porque teve isso no passado, foi o Lula. Então, o Lula fez um sindicato que era um sindicato que sabia que para ter as suas pautas atendidas, a categoria, não bastava apenas fazer negociação com os patrões, era preciso ter também força política. E foi assim que nasceu o PT. E foi assim que o PT fez com que, no Congresso Nacional,
houvesse representantes, depois em prefeituras, governo do Estado, cresceu muito, houvesse, todos os legislativos do Brasil todo, houvesse representantes dos trabalhadores. Então, você tem mesmo a força sindical, com todos os defeitos que ela tem, ela ainda é melhor que haja força do que não haja organização sindical nenhuma. Então, ela vai participar. E é bom que participe. Ela tem, por sinal, muitos aposentados ali em torno dela, tal, e é bom que participe. Política é assim. O Lula falou na última entrevista, política você faz com o adversário. Você faz, às vezes, com gente que você não gosta, mas você tem que somar forças. Você tem que fazer o seu exército. Você vai somando forças e não excluindo. Este é um problema da esquerda brasileira. Tá? Muitas vezes, ela quer apenas marcar posição. Não, eu quero ter a minha posição, então fica ali num gueto que não transforma nada. Se o PT continuasse assim, desta forma, eu demorei para compreender isso. Viu? Eu era crítico também, assim, defendia um certo purismo. O PT demorou. Se o PT não tivesse buscado forças, outras forças, por exemplo, se o Lula não tivesse se aliado ao José Alencar, que foi, de fato, uma dupla muito simbólica, porque era um empresário do capital, e o capital industrial, tá? Que é diferente do capital agrário, é diferente do capital financeiro, o capital industrial, foi lá o José Alencar e o Lula se uniram e fizeram, os dois realmente fizeram uma dupla harmônica, e o Brasil só ganhou com isso. Então, buscando todo aquele aliado, aquela pessoa que tem algum interesse comum. As diferenças nós deixamos lá na frente. Isto é, tem determinada pessoa tem uma posição, o outro não tem, um é socialista, o outro não é, um é progressista, um defende o capitalismo regulado, a social-democracia, outro não, é o socialismo, e tudo isso fica adiante. Nesse momento, você tem, na verdade, que fazer uma luta a luta pela preservação de direitos que estão na Constituição, direitos que foram conquistados e consolidados pela Constituição, direitos que custaram sangue, vida de pessoas que lutaram, entendeu? Pessoas que, às vezes, até de maneira equivocada, como foi na época da luta armada, mas estavam lutando contra um golpe na época, contra uma ditadura. E com isso estavam, vamos dizer assim, num movimento que levou à redemocratização do país. Então, a conquista de direito custa vida, tá? Custa vida. Então, e aí você também não é ser um kamikaze, vai lá sem nenhuma habilidade, sem saber fazer política e não leva a nada. Essa história, a luta armada, por exemplo, foi isso. Um erro, porque não tinha apoio da população. Então, nesse momento, você tem que trazer aliados. Tá? Você tem que buscar aliados. E você tem que deixar as diferenças para depois. Quer dizer, este é o momento de preservação ou de luta pelo que nos resta de democracia. Ok? Vamos lá. Continuando, então, olha, tá, o Jovem Greve Geral já... A greve é uma arma, é um instrumento importante, tá? A Eliette Eli, que é assídua, frequentadora, excelente dia do Rio, ela fala do Rio de Janeiro, Joaquim, toda a comunidade do DCM, acho que o povo ainda se encontra apático, mesmo diante de tudo de ruim que está acontecendo. Esperava maior participação do povo aqui no Rio. Eu vou dizer uma coisa para você, está difícil, mas é por isso que as pessoas têm que se unir, porque esse governo, ele é um governo que ele se mostra contra toda a organização da classe trabalhadora. Veja que o Bolsonaro ontem, isso nós denunciamos, isso tem que ser denunciado, o Dia do Trabalhador, é dia do trabalho, o direito fala dia do trabalho, mas é dia do trabalhador, dia do trabalhador, tá? Porque esse dia foi consagrado mundialmente por conta do banho de sangue lá nos Estados Unidos, em Chicago, numas manifestações gigantescas que resultaram na redução da jornada de trabalho. Não tinha nem jornada, a pessoa morava dentro da fábrica praticamente. E depois lá, daquela luta que custou a vida lá de trabalhadores americanos, norte-americanos, e houve então uma redução da carga de trabalho, e hoje se admite como, no máximo, como hoje se admite, 8 horas diárias de trabalho, que seria 1/3 do dia. E isso para equilibrar, a pessoa ter condição de vida, viver,
Não seja só alienada para o trabalho, estar só no trabalho, viver para o trabalho. Viver para o trabalho e o lucro de outra pessoa. Mas, enfim, eu teria, então, que ter 8 horas seria um tempo, na época, se imaginava razoável. Hoje, esse tempo deve ser ainda maior, porque a produtividade aumentou e você precisa ter mais colocação no mercado de trabalho, isso é importante, então você tem que imaginar até uma redução de jornada, isso é importantíssimo. E isto é, inclusive, um avanço que o próprio capitalismo proporciona, porque quando você tem sistemas mais eficientes, você não precisa da pessoa trabalhando 8 horas, ela pode trabalhar menos e ganhando a mesma coisa, porque a produtividade aumentou. Isso é plenamente possível, plenamente possível. Só precisa ter um pouco de racionalidade e você não ter o que aconteceu a partir, sobretudo, do laboratório neoliberal que foi feito no Chile, depois isso se ampliou para outros países, que é a maximização dos lucros, lucro turbinado, entendeu? Então, lucro a qualquer preço, a custa de vida, e isto é que não pode ter. E é isto que deve ser combatido, e é isto que é combatido pelas pessoas que defendem o estado do bem-estar social, que foi outra conquista importante. Pessoal, olha, quero destacar aqui o superchat da Luciana Moraes. A Luciana Moraes diz aqui: bom dia, companheiros, obrigado por realizar esse trabalho e transmitir as notícias com verdade. Continue nessa luta. Porém, por que Maduro não prende Guaidó? Lula livre e greve geral. Bom, Luciana, ontem nós conversamos aqui com o Edson Banhara, que é da Coordenação Nacional do MST, e tem lá hoje um trabalho que ele faz lá na Venezuela de levar as técnicas agrícolas importantes. Tá? O MST aqui no Brasil concorre com a Monsanto na produção de sementes, sementes de qualidade. Então, o MST tem um convênio lá com o governo da Venezuela e faz lá um trabalho, esse trabalho de orientação na produção agrícola com sementes próprias, nada de transgênico, nada disso. Semente própria. Então, e ele explicou ontem para nós, aqui para todo mundo que participou, foi um DCM especial, dizendo o seguinte, que, na verdade, a prisão do Guaidó é o que os Estados Unidos querem, e é o que o próprio Guaidó quer. O Guaidó, quando voltou para os Estados Unidos, ele não podia ter saído. Foi para os Estados Unidos, voltou dos Estados Unidos, passou pelo Brasil, Chile, outros países aí, Colômbia, e aí ele não podia ter saído do país. Ele desrespeitou uma ordem judicial. E ele voltou pelo aeroporto. E, na verdade, o que ele queria era ser preso. Tá? Por quê? Porque aí ele criaria um fato que você imagina a Globo News e a Globo batendo direto. Líder da oposição é preso pela ditadura de Maduro o dia inteiro. Entendeu? E é isso que, hoje, o que ele quer é isso. É posar de vítima para ter um motivo para que haja a invasão da Venezuela. Porque o que disse o Edson Banhara é verdadeiro. A Venezuela criou um dispositivo de segurança, tem lá, que torna muito difícil, ele considera impossível hoje que a direita local, a direita da Venezuela, dê o golpe, entendeu? Tome de assalto o país. Então, isso é muito difícil. Então, para que isso ocorra, teria que ter uma invasão externa. E esta invasão seria dos Estados Unidos com o Brasil no papel de jagunço, entendeu? Seria isso, entendeu? O Brasil, o jagunção lá, entendeu? Fazendo o papel do capitão do mato, e da América do Sul, e os Estados Unidos, que tem interesse em toda a riqueza da Venezuela, então invadiria. Agora, se tornou, vamos dizer assim, agora, talvez um ponto sem retorno, entendeu? Mas chegou num ponto que não dá mais. O Guaidó está efetivamente provocando uma guerra civil. Essas pessoas que morreram lá, tem 2 pessoas que já morreram, pelo menos a notícia que se dá, e manifestações gigantescas de 2 pessoas que morreram, a culpa, a responsabilidade por esta morte é do Guaidó, porque ele está insuflando a população. Ele está. Então é ele que está provocando uma guerra civil. Por quê? Porque ele quer o poder a qualquer custo, porque ele está aliado aos Estados Unidos, está aliado, tá? O Banhara comentou ontem que lá os Estados Unidos ofereceram, que é dinheiro, hein? Eles ofereceram dinheiro para todos os oficiais lá da Venezuela, $20 mil por mês lá, uma remuneração, para que eles troquem de lado, para que eles deem o golpe.
fiquem do lado do Guaidó. E não conseguiram, nem assim. Isso é corrupção, viu? Tá tentando comprar as pessoas lá. Mas não conseguiu. Então, hoje a prisão não ocorre, justamente não ocorreu até agora, mas neste momento as coisas lá mudaram, porque está se acirrando. E o Brasil insuflando, a Globo insuflando, desde fazer uma cobertura mais equilibrada, insuflando. E com mentiras, né? Porque quem viu no primeiro dia do golpe, todo mundo dizia, porque o Nicolás Maduro já está indo para Cuba. Tudo mentira. Entendeu? Já está indo para a Havana, agora estão tentando culpar a Rússia. É a mesma coisa que aconteceu na Síria. Porque chega num momento desse que a Venezuela não tem saída. Ela tem que ter aliados. E os aliados dela nesse jogo político seria a Rússia, mas ostensivamente a China, você tem a Turquia, o Irã, você tem, vamos dizer assim, países do mundo importantes que apoiam o regime do Maduro para que não... E não é nem o Maduro é uma expressão de um regime, porque se fosse o Maduro, só o Maduro ele já teria caído. O regime é muito maior do que isso. Há realmente um consenso dentro da Venezuela de soberania, de defesa da soberania. É o que aconteceu já em Cuba. E isso empurra, na verdade, o país para alianças ou para um radicalismo que nem era para ter. E a culpa é de quem? Da direita. Direita de lá venezuelana. E a direita brasileira, hoje, ela está insuflando tudo isso. E agora, o que nós queremos? Queremos uma Síria aqui no continente? É isso que nós queremos. Porque a Síria não derrubaram e nem vai derrubar. Entendeu? Ela resiste. E a Síria, ontem, o Edson Boera comentou isso aqui, ela tomou, assim, ela fez uma estratégia militar parecida com o que está sendo feito na Venezuela. Ela fez lá em Damasco, nunca foi invadida, nunca teve um problema. Damasco fez um cinturão com, inclusive, uma bateria antimíssil, para que não seja atacada ali a capital, foi em Damasco fizeram isso, e foi feito a mesma coisa lá em Caracas agora, está cercada de, vamos dizer assim, antimísseis. Deve ter mísseis também, até apontado para o Brasil, eu não sei. Mas os russos instalaram isso lá para que proteja a capital. Então você tem... E aí não fica fácil invadir. Os Estados Unidos poderiam lançar de longe míssil, por exemplo, mas com essa bateria não atingiria a capital. Então é a mesma estratégia militar que foi usada para defender a Síria. E está sendo usada agora no caso da Venezuela. Mas quem está empurrando tudo isso? A direita. Em vez de tentar uma saída política harmoniosa que preserve os interesses da América do Sul, está sendo estimulada e ela é fantoche. Ela é um manifestoche, realmente ela é. Então, de novo, assim como fizeram no Brasil, agora estão fazendo a cabeça da direita brasileira para quê? Para tentar criar condições para que haja uma guerra que não é nem do interesse do Exército Brasileiro, das Forças Armadas, não é do interesse. Agora, a notícia que se tem hoje, nós estamos publicando, é que o Bolsonaro, quando disse lá para o Datena, e o Datena é aliado político dele, viu? Até estão dizendo que o Datena pode ser convidado pelo PSL para ser candidato a prefeito de São Paulo. Mas é aliado político. O Datena era candidato a senador, retirou a candidatura para que o Major Olímpio, que é do PSL, se candidatasse ao Senado e fosse eleito aqui por São Paulo. É aliado. Ele deu uma entrevista com um aliado político da Datena, o Bolsonaro, para dizer, olha, a decisão de guerra com a Venezuela vai ser exclusivamente minha. Então, hoje nós estamos dando essa notícia que a análise correta desta decisão, olha, é exclusivamente por mim. Até o Rodrigo Maia falou, não, senhor, a Constituição fala que tem que ser o Congresso ouvido, entendeu? Acabou. Se você cometer um ato desse, é crime de responsabilidade. O Brasil é uma ditadura em plena, entendeu? Ignora o Senado, ignora, no caso, ignorar o Congresso Nacional. Ignora e vai para a confusão, vai para essa aventura. Então não pode nem oferecer o território brasileiro. Mas quando ele disse, olha, oferecer o território brasileiro para que os Estados Unidos instalem bases aqui para poder invadir a Venezuela. Não pode. E quando ele disse que a decisão é exclusivamente dele, as pessoas no primeiro momento falaram, olha, ele está falando para o Mourão fica quieto porque é ele que vai falar, mas não. Na verdade, ele estava falando para os próprios comandantes militares, dizendo, porque os comandantes militares disseram, não vem com essa conversa de guerra, porque ele declara a guerra, e você pensa que o Eduardo Bolsonaro, essa Carla Zambelli vai para lá, vai nada. Quem vai é o exército, vai morrer gente lá, muito, tá?
Então vai lá ou se for para ter alguma condição, vai ter que se aliar aos Estados Unidos. Então também aí faz o quê? As Forças Armadas passam a ser, e já tem hoje um papel, de certa forma, subordinada aos Estados Unidos. Eu falo por quê, de certa forma? Porque tem um general brasileiro que ele é hoje comandante das tropas do sul dos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem uma tropa, chamada aqui no Hemisfério Sul, e quem comanda essa tropa, o subcomandante, na verdade, tem que responder ao Pentágono, não é mais ao Brasil, é um general brasileiro, que é um absurdo, entendeu? Bom, vamos continuar nesta transmissão, é preciso informar as pessoas, mostrar qual foi a realidade da relação do Brasil com a Venezuela, tá? E para isso, falando sobre esta manipulação toda e lembrando, a direita afundou o Brasil, a direita brasileira, e agora a direita brasileira vai fundar a América do Sul. Não vai ser bom para ninguém, nem para ela. Porque a concentração de rendas não é boa para ela. Entendeu? Aqui no Brasil, não. Mas ela não tem essa visão. E ela age muito por impulso. Muito por impulso. Eles brigam hoje com a TV Globo, mas não, eles ficam ligados à TV Globo. Porque a TV Globo e eles são aliados. Hoje há um interesse de controlar, vamos dizer assim, a riqueza mundial a partir do petróleo. Como a Venezuela tem a maior reserva de petróleo do mundo, então eles querem realmente botar as mãos sobre a Venezuela. E não querem, sobretudo, deixar que a Venezuela tenha uma emancipação. Como ela já tem a maior reserva, ela poderia ter, se houvesse um governo nacionalista, como o Chávez tentou implantar, mas foi boicotado o tempo todo. Mas ele conseguiu montar um dispositivo de segurança lá. Tá? O povo se mobiliza para defender o Estado. Então, o Edson Baiara falou, olha, existem senhoras que participam, que eles chamam lá de milícias, só que tem um outro sentido, não é a milícia do Bolsonaro aqui, que controla criminosa e oprime o povo aqui nas comunidades mais pobres aqui do Brasil, sobretudo lá do Rio de Janeiro, tá? Não, mas o Bolsonaro apoia a milícia como um todo. Para ele é uma política importante. Para ele resolve, é um Estado paralelo que resolve o problema. E aí, mas são criminosos, porque oprimem as comunidades. Mas a milícia ela tem um outro conceito. Ela é de defesa de um projeto de soberania nacional. Veja bem, eu era muito reticente a falar da Venezuela, não conheço a realidade de lá, entendeu? Não conheço, sei que tinha muita divergência política com o governo brasileiro na época do Lula e da Dilma, tinha divergência, as pessoas hoje falam que o Brasil financiou lá o governo chavista, não é verdade. O Brasil tinha, e o Lula lembrou isso na entrevista, eu nem sabia, que o Brasil tinha um superávit na balança comercial com a Venezuela gigantesco. E aí, o Brasil tinha 5 bilhões e 600 de superávit, era muito dinheiro. E aí, por conta disso, você, inclusive para poder continuar mantendo essa parceria comercial, o Brasil está ganhando, você tem que buscar também formas compensatórias. E uma delas, continua sendo bom para o Brasil, é você, através do seu banco público, financiar obras, como o Japão já fez. O Japão financiou a destruição do Rio Tietê aqui em São Paulo, através do Exim Bank. Fazia isso, o Japão fazia tinha como política. E aí nunca um financiamento é dar dinheiro. Um financiamento, ele é pago. E um financiamento é condicionado à exportação de serviços. Isto é, se tem uma obra que está sendo feita em determinado lugar, esta obra tem que ser feita por empresa de engenharia brasileira, com produtos brasileiros. É todo um trabalho que é feito, por exemplo, quando teve o CIVAM aqui no Brasil, tá? Quem financiou a instalação do monitoramento na região norte, aéreo, chamado CIVAM, foi os Estados Unidos. E quem implantou foi uma empresa americana. Depois foi envolvida em corrupção, a Raytheon. E aí, se você lê a memória do Fernando Henrique Cardoso, você vê de fato que houve um lobby pesado para que o Brasil aceitasse aquele financiamento, e ali eram os Estados Unidos colocando dinheiro aqui, financiando, mas não estavam colocando dinheiro nenhum.
mas estava financiando a implantação do CIVAM. E os Estados Unidos faziam isso por quê? Por interesse de liderança, de manter a sua própria liderança. E o Brasil fez isso também. Então, tudo isso, quando as pessoas falam, mas o Brasil ficou financiando a ditadura do Chávez, não é verdade, é mentira. E esta mentira foi contada ontem, na entrevista lá para a Globo News, entrevista do Onyx Lorenzoni. E ele foi lá, falou meias verdades, falou mentiras, e não tinha um jornalista para contestar. Eu quero até ouvir aqui agora com vocês um pouco do que ele disse ontem, tá bom? E aí vamos comentar logo em seguida. O Onyx Lorenzoni, que é o chefe da Casa Civil do Bolsonaro, é um político de extrema direita, já antes até da candidatura do Bolsonaro. Até eu cheguei a mostrar um vídeo, ele tem relações lá com a organização de extrema direita da Alemanha, por exemplo. Ele foi lá, foi até vaiado lá, tá? Porque não tinha só extremistas de direita lá, tinha gente de progressista, e ele estava lá falando esse mesmo discurso que ele confunde o Foro de São Paulo com o chavismo, com Venezuela. Então vamos ouvir o que ele está falando, depois nós comentamos, ok? Bom, Heraldo, acho que é muito importante para nós brasileiros lembrarmos que o Foro de São Paulo, organizado aqui pelo PT, é o responsável por o que está acontecendo na Venezuela, que usou dinheiro brasileiro. Se nós, vamos lá, Chaves, a Bolívia, a Argentina, a África e alguns centro-americanos, são 17 bilhões de dólares de dinheiro brasileiro que foi tirado daqui para financiar pelo Foro de São Paulo a Pátria Grande, que era o projeto socialista. E o que nós estamos vendo? A gente está vendo as pessoas de novo. Vamos voltar um pouquinho para trás? Saíam da Rússia, da União Soviética, fugidos para a Europa Ocidental. Quem? Pessoas famintas, miseráveis. Da Alemanha fechada, Valdo, para a Alemanha aberta. De Cuba para os Estados Unidos. Hoje é da Venezuela para o Brasil. Nós hoje fazemos um programa lá que se chama Acolhida, lá em Roraima, que hoje é reconhecido mundialmente como o melhor programa de acolhimento de imigrantes do mundo, por todos os organismos internacionais, inclusive por organismos de esquerda. Agora, vamos lá. Por que mesmo que nós empichamos a Dilma? Por uma razão objetiva. Foi algo preventivo. O Brasil não queria se tornar uma Venezuela. Isto era algo que estava na mente de todos, dos movimentos sociais, dos movimentos de rua, dos partidos políticos. Nós não queríamos nos tornar uma Venezuela. E graças a Deus, né, essa é uma pátria do Evangelho, graças a Deus, a gente conseguiu. E hoje, o Brasil escolheu um outro rumo. Bom, tá aqui. Vamos começar pelo inverso, né? Quando ele fala que o Brasil escolheu um outro rumo. Bom, vamos começar pelo inverso. Tudo que ele falou é tudo mentira. Tá? É uma farsa, é um embuste. Não tinha um jornalista para explicar melhor o que é, na verdade, o que são os fatos. Eu vou explicar detalhe por detalhe. Vamos lá. O Brasil tomou um outro rumo. Hoje, o Brasil nunca teve um presidente que fosse rejeitado como é o Bolsonaro no mundo todo. O maior aliado dele é o Trump. Ele é aliado, ele é praticamente um assessor do Trump. Quando ele foi lá para os Estados Unidos, ele foi lá falando como se fosse do governo americano, inclusive atacando os imigrantes brasileiros, aqueles que vão para lá trabalhar. Vocês só querem ir lá trabalhar, dizendo, eles vêm aqui e não querem fazer coisa boa. Então ele fala como se fosse do governo americano. Mas vamos lá. Mesmo nos Estados Unidos, então era natural, bom, já que ele é tão serviçal do Trump, seria natural que os americanos gostassem dele, né? Talvez. Eu falo, poxa vida, mas esse é o nosso aliado lá do Hemisfério Sul. Mas nunca um presidente foi tão rejeitado como ele é lá nos Estados Unidos. Então, esse é o rumo, que ele diz que o Brasil tomou outro rumo. Isto faz parte da destruição do projeto de destruição do Brasil, entendeu? Faz parte do projeto de destruição. Se avacalha a presidência da República, você diminui a importância do Brasil. Então ele está sendo rejeitado lá. Na capital mundial, vamos chamar assim, que é Nova York. O centro mais importante, que repercute muito. E aí está lá o Museu de História Natural rejeitou, está lá agora a Delta, a maior empresa de aviação
eu não sei se é a maior americana, mas é muito grande, tá? A Delta está lá, diz, eu não quero me associar a este cidadão, tá? Está lá o Financial Times, também não quis, e não tem nenhuma empresa importante, uma empresa de consultoria também que não quer. Ontem nós mostramos que tem o Hotel Marriott, que é lá que fica na Times Square, um hotel, um dos mais importantes lá dos Estados Unidos, lá em Nova York, e aceitou sediar a homenagem ao Bolsonaro. E o que aconteceu? Não tem, a todos os dias, vai ter, deve ser daqui uns 10 dias, mais ou menos, essa homenagem, tem lá manifestantes na porta do hotel falando que vai ser um fascista, que tem um fascista que está sendo homenageado, e este fascista, isso é ruim, pedindo boicote ao próprio hotel, ou pedindo que o hotel não se manifeste, tá? Que o hotel se manifeste, na verdade, e não cedie este evento. Tá? Então, é algo que mostra a desimportância que hoje tem a liderança brasileira e a presidência da República. Então, esse é o rumo que tomou. Vamos lá. Agora, quando ele diz assim, que tinha um projeto no Foro de São Paulo, Pátria Grande, eu nunca ouvi falar desse projeto. Esse projeto não existe. Então, isso é na cabeça da extrema-direita, Pátria Grande. Cada um preservando o seu próprio país. Não tem, isto não é verdadeiro. Isto é mentiroso. Isto é errado. Isto entendeu? Está aqui uma mentira, entendeu? Isto é uma mentira. Estou vendo aqui o próprio Diário do Centro do Mundo, algumas informações que eu preciso lá dar sequência, mas havia... vamos falar um pouco do Foro de São Paulo. Não tem esse projeto de Pátria Grande. O Foro de São Paulo, o que é o Foro de São Paulo? E é gozado que a esquerda não explica isso. E ontem, eu vou até mostrar daqui a pouco um vídeo da Gleisi Hoffmann, que é muito legal, que ela resolveu falar, realmente combater isso que já é falado há muito tempo, que o PT quebrou o Brasil, e ela mostrou dados que isso não é verdade, não vamos falar isso daqui a pouco. E liga o Foro de São Paulo, você deixa o Olavo de Carvalho falar o tempo todo que o Foro de São Paulo é um projeto de hegemonia, agora fala esse cidadão Onyx da Pátria Grande, que na verdade quer acabar com o capitalismo, que na verdade quer criar um outro mundo, desconstruir o tal globalismo, desconstruir a nossa cultura. Tudo conversa fiada, tá? Tudo conversa fiada, tudo conversa fiada. O Foro de São Paulo, e é bom que as pessoas saibam, como é que ele nasceu? Qual que é a ideia do Foro de São Paulo? Bom, quem acompanhou a queda do Muro de Berlim sabe, lembra como isso impactou o mundo todo. Então, na época, a direita mundial, o George Bush, que era presidente americano, ele dizia que era preciso estava criando uma nova era. As pessoas falavam muito de uma nova era. Tá? Que o mundo tinha deixado de ser da bipolaridade, tinha duas grandes potências, e que era uma nova era. Então as pessoas discutiam isso. Não havia, foi realmente depois da queda do Muro de Berlim, que foi o fim da União Soviética, e lembrando bem, o PT sempre foi contra a União Soviética, sempre criticou, sempre. Mas houve aquele movimento, começou lá em 89, 90, 91, então as esquerdas disseram, o que nós vamos fazer? O mundo todo está dizendo que é uma nova era, que acabou a política, que só tem um caminho. Teve até um escritor, desculpa usar essa expressão, mas um imbecil, que escreveu na época Fukuyama, e ele na época escreveu um livro que todo mundo falava desse livro, que era O Fim da História. Ele dizia, chegamos no fim da história, então agora continua sendo realmente o liberalismo e não vai haver mais, a história acabou, ela chegou no ponto que ela iria chegar. Um absurdo. Nós estamos vivendo hoje que não é nada disso. E já passamos depois desse fim da história em outros ciclos. Tá? Hoje estamos num ciclo de direita e até da extrema direita, mas já tivemos outros ciclos da própria direita, depois houve um avanço do campo progressista, que é da esquerda.
tá? Inclusive, os próprios Estados Unidos houve esse avanço, o Obama representou isso, embora o Obama não fosse um governo de esquerda. Ele está defendendo o Obama, que atacava ou autorizava o ataque com drones, eu não estou falando isso. Mas estou dizendo que você hoje, quando você vê, por exemplo, o Trump, você percebe como o Obama era diferente, ele era de um campo mais progressista, você chama a própria formação dele muito mais de centro, vai, e ele, pessoalmente, tendendo um pouco mais à esquerda, não tem nada a ver com socialismo isso, tem a ver com uma visão de mundo que você precisa, na verdade, mudar, entendendo que você precisa respeitar direitos, que você percebe que as coisas não chegou no fim da história, que as coisas não estão boas e você precisa fazer a transformação, assegurando, sobretudo, mais conquistas, segurando direitos. É muito mais uma visão solidária, mas vai lá. Aí o Foro de São Paulo disse: o que nós vamos fazer? Então se reuniu todos os países à esquerda de todos os continentes, de todos os países aqui da América. Se reuniram e falaram: o que nós vamos fazer agora? Qual é a estratégia? Concordamos que chegamos ao fim da história, concordamos que acabou a esquerda, que hoje o caminho é só o liberalismo, é isso mesmo. Concordamos, muitos partidos de esquerda, o próprio PT, depois, quando assumiu o poder, foram para políticas, executando políticas que eram políticas que você poderia considerar liberais, entendeu? Só que com uma estratégia de atender a população, tá? Eu até escrevi um artigo na época, queda à direita, dizendo que o muro caiu à direita, entendeu? E era verdadeiro, a análise era correta. E aí, o que a esquerda fez naquela época? Fez o Foro de São Paulo, vamos discutir o que nós vamos fazer. E aí tomaram algumas decisões, tem uma diretriz, um consenso, assim como a China está querendo fazer também uma reunião com partidos progressistas, um consenso, um debate, assim como foi formada as internacionais, Internacional Socialista, consenso, vamos discutir, entendeu? Para onde nós podemos chegar, uma visão de mundo. Não tem nada a ver com entrega de soberania de um país para outro, uma visão de mundo. E uma das decisões basilares do Foro de São Paulo é: um governo só é legítimo se for alcançado pela via democrática, com apoio do povo. E deve ser feito isso através do voto. Isso é uma posição muito pessoal do Lula, do Marco Aurélio Garcia, que era muito forte na influência do Foro de São Paulo. Só que aí, o PT nunca ligou muito para o Foro de São Paulo, essa que é a verdade. Tem o Foro de São Paulo, o fundador, mas está lá, fazia as reuniões, mas não tinha a importância que foi atribuída pelo Olavo de Carvalho, que ele começou com ele. Olha, o Foro de São Paulo está querendo fazer revolução, está querendo destruir todos os países, destruir o capitalismo, etc. Nunca teve isso, o Foro de São Paulo não tem essa força, nunca teve, mas virou um fetiche, ou uma bandeira da direita. Isto é que virou uma bandeira da direita, tá? E o que aconteceu? Com essa bandeira, começaram, então, a tentar desconstruir qualquer governo popular. Fizeram a mesma coisa, por São Paulo, com o que se fez no passado. É populismo, se fez nacionalismo, isso é ruim para o mundo, isso é ruim para as pessoas. E eles são muito eficientes na divulgação dessas falácias, a direita, porque controla os meios de comunicação. E as pessoas, elas são desorientadas. Elas precisam que determinada posição, muitas pessoas, estou falando de vocês, estou falando aqui dessa comunidade, mas elas precisam, muitas vezes, que determinado pensamento seja legitimado. E esse legitimador, em geral, é a velha imprensa. Então, ela criou culturalmente ela tem este valor simbólico de ser um legitimador. Por isso é que ela manipula muito facilmente. Aí as pessoas começaram a bater nessas tecla, e como não tem jornalista para confrontar, não falando isso no caso da velha imprensa, o Foro de São Paulo foi sendo admitido e foi passando. Então, o Foro de São Paulo nunca teve importância nenhuma, mas isto fez a carreira do Onyx Lorenzoni. Então, quando ele falou, olha, havia o projeto do Pátria Grande, nunca houve esse projeto. Quando ele falou, não, que nós, agora ele estava falando, nós evitamos que o Brasil se transformasse numa Venezuela, através da Dilma Rousseff. Isso é uma mentira. Por que uma mentira? Porque a política econômica implementada aqui no Brasil era muito diferente do Chaves. O Brasil nunca fez também nas relações exteriores, o Brasil nunca fez uma diplomacia de confronto.
diferente do Chaves. O Brasil implantou algumas medidas aqui econômicas de transferência de renda dentro das regras do capitalismo. O Bolsa Família, que é um embriãozinho do renda mínima, e o renda mínima, até o Paulo Guedes diz isso, foi a ideia desde o início aqui no Brasil, trazida aqui pelo Brasil, que era do Eduardo Suplicy, e é uma ideia liberal, entendeu? De você ter uma renda mínima, se a pessoa estiver abaixo daquela renda média, que é considerado, o Estado pode subvencionar aquela pessoa, interferir para que ela atinja uma renda mínima. Entendeu? Os caras do Milton Friedman, eles gostam de falar de privatização, gostam de falar de outras coisas, mas isto está no ideário, vamos chamar assim, do próprio Milton Friedman. Isso é liberal. E o PT foi implantando o Bolsa Família, que é um passo para que haja essa renda mínima, isto é, para que todos tenham garantidos, e isso é justo, para que todos tenham garantidos uma renda que seja uma renda que dê para fazer 3, 4 refeições por dia, que possa estudar, que possa ter casa. Essa é a ideia, entendeu? E o PT implementou aqui no Brasil o embrião do que seria o próprio renda mínima com o Bolsa Família, um programa de larga escala. Bom, então é diferente da própria Venezuela. Por exemplo, a Venezuela hoje ela faz uma distribuição de alimentos, as pessoas não estão passando fome na Venezuela. Ela faz uma distribuição de cestas básicas, comitês de alimentação, que todos têm acesso. E aí você tem lá a distribuição de cesta básica, as pessoas estão comendo. Haveria ali comida, as pessoas estão comendo. Ela não tem, por conta do embargo que tem hoje a Venezuela, vamos dizer assim, proteínas como seria o ideal. Não tem. Então, até o próprio Maduro falou, olha, por que o Brasil não nos vende frango? Nós pagamos. Ele diz, pagamos em dinheiro, somos bons pagadores, e é verdade. Veja que o Brasil tinha um superávit na época do Lula com a relação com a Venezuela de 5 bilhões, 600 milhões, como disse o Lula na entrevista lá que ele deu, mostrando que o que o Brasil tinha na Venezuela eram interesses, defendendo o interesse do próprio Brasil. E não era o interesse do Brasil, e nunca foi, que a Venezuela quebrasse, que quebre, porque isso é ruim para o continente americano. Tá? E aí você tem esta distribuição que eu te falo lá, que é diferente, veja, aqui no Brasil é outro. Aqui no Brasil houve um estímulo do governo do próprio, aqui no governo do PT, um estímulo a que houvesse a educação como base, tá? E este é um trabalho excepcional que foi executado pelo Fernando Haddad, que é esta ampliação da universidade, tá? Do ensino universitário, seja através do ProUni, seja através da abertura de vagas das universidades federais. Você teve um estímulo muito grande, isso já no governo da Dilma, mas já era já uma política traçada lá antes pelo Lula, que é de ampliação do ensino técnico, então, da educação como um fator de crescimento no Brasil. O caminho que a Coreia do Sul tomou, entendeu? A valorização da educação para você ter ganhos de produtividade, porque você tem, então, quadros para poder tocar um parque industrial mais avançado tecnologicamente. Então, quando o Onyx Lorenzoni fala que o Foro de São Paulo, que havia um objetivo da Pátria Grande, o Brasil se tornar uma Venezuela, ele está mentindo. Agora, tem 10 jornalistas da Globo News. Por que um não se levanta com educação? Dizer, ministro, será que é isso mesmo? O projeto era um pouco diferente. Para lembrar, por exemplo, que a relação do Lula com o Chaves não era boa. Pessoalmente, não. Não eram inimigos, absolutamente. Tinham interesses, mas o estilo do Chaves era completamente diferente do estilo do Lula, tá? Completamente diferente, muito diferente. Os dois tinham realmente restrições. Veja que no próprio Foro de São Paulo, quando surgiu, e a doutrina do Foro de São Paulo era, olha, um governo só é válido se for conquistado pelo voto popular, pela democracia. E a base da democracia é o voto popular. Tá? Então, quando dizia isso, por ter este princípio,
O Chaves foi, até contou, e é verdade isso. E não foi só o Chaves, viu? Eu vi num encontro desses, não foi nem no Foro de São Paulo, eu vi muita divergência no Foro Social Mundial lá em Porto Alegre, que eu cobri, na época pela Veja. E eu vi que o Marco Aurélio e o próprio Lula estavam dificultando as posições de Cuba, porque eram divergentes de Cuba. Divergentes, fortes divergentes, tá? Tinham divergências de Cuba, e aí, na redação final do documento que saiu lá, foi quando eu escrevi esse artigo Tomba à Direita. O PT e o Lula e o Marco Aurélio Garcia eram contra. E eles eram contra também, até não permitiram que o Chaves fizesse discurso, porque o Chaves ainda não era presidente da Venezuela, e o Chaves era uma liderança, considerada já uma liderança de esquerda, e não era bem de esquerda, viu, mas era uma liderança progressista. E ali ele, ou nacionalista, isso ele sempre teve esse viés nacionalista muito forte, mas ele não era de esquerda como é hoje. A conjuntura não é que foi empurrando, como o próprio Fidel Castro. Fidel Castro, quando surgiu, não era nem socialista, como os Carlos Prestes aqui no Brasil. Mas ele tinha um viés de nacionalismo, de defesa da pátria, realmente, lá da Venezuela. Mas o Lula e o Marco Aurélio não permitiram que ele falasse no Foro de São Paulo. Por quê? Porque o Chaves ele surgiu como um comandante de uma tentativa de golpe dentro do exército. Aí você precisa entender, e entender agora a Venezuela, ou você tem que entender um pouco o exército da Venezuela. Que isso tem raiz no próprio, realmente, Simão Bolívar, a doutrina de Simão Bolívar. E o Chaves era um coronel lá do exército, né, da Venezuela. Havia um governo de direita, a Venezuela sempre foi governada pela direita lá, uma direita predadora igual ao Brasil. E aí tentaram um golpe lá, e o PT não apoiou o golpe do Chaves. Mas o Chaves, então, quando teve o Foro de São Paulo, que era o encontro dos democratas, houve o PT não deixou, não permitiu. Então, isto que o Onyx Lorenzoni está falando é um embuste, é uma mentira. Agora, a imprensa alguma vez foi cobrir o Foro de São Paulo para mostrar o que é. O Olavo de Carvalho fez sucesso, fez carreira em cima disso. Deixa eu ler aqui um comentário do Cadu Lacerda, que é o nosso patrocinador. E você sabe que o nosso patrocinador aqui, nós sempre elogiamos, destacamos, nós gostamos de todos. Mas o patrocinador é o nosso comercial, é daquilo que nos sustenta. Então, nós temos que destacar o nosso patrocinador, tá? Porque ele é o nosso financiador. Está aqui o Cadu Lacerda, dizendo: nos Estados Unidos, o capital só objetiva dominar o mundo, e o crescimento da Eurásia o apavora. Daí o golpe e a guerra híbrida, dominar o petróleo e o seu quintal. É isso mesmo, viu? E até está aqui, olha, este é um dos comentários que ele diz, o Cadu Lacerda, depois eu quero comentar em conjunto, tá? O Cadu Lacerda também está fazendo um comentário dizendo: o capital na Europa fez concessões por conta da União Soviética, é o estado do bem-estar social. Tá? Com o fim dela, perdeu a vergonha. Daí a redução do bem-estar social que explica o crescimento nazi, o crescer nazi. O Cadu, assina embaixo, mas eu vou até complementar o que você está dizendo, é isso mesmo. Tá? Você teve, essa é a história da humanidade, você teve o maior período de distribuição de renda do mundo. Isto está no livro do Piketty. Piketty é francês, não é socialista, não é marxista, ele é um estudioso economista, e ele diz logo no livro dele, dizendo: eu estudei nos Estados Unidos, aprovo muitas coisas que tem lá nos Estados Unidos, portanto o que eu estou fazendo não é um manifesto político, seria o Capital, o livro que ele escreveu, que é uma pesquisa, eu estou falando como pesquisador. E aí ele estuda o quê? A concentração de rendas no mundo. Então ele mostrou que o período de um século que houve a maior período de desconcentração de renda, e continuou tendo muito milionário. Bilionário. Continuou tendo Onassis, né, Onassis, com Rockefeller, continuou tendo. Todas as grandes fortunas da Inglaterra, da França, continuou tendo. Só que houve uma desconcentração de rendas naquele período, tá? Que é o período que vai justamente depois do avanço ou da surgimento da União Soviética, que isso é que apavora a direita. Então, foi aquele tipo de coisa: bom, vamos dar os anéis, porque senão vão perder os dedos. E a Europa se antecipou a isso e criou o Estado do Bem-Estar Social.
e houve desconcentração de renda e o mundo era menos violento. O Brasil se beneficiou deste movimento, dessa desconcentração de renda, que é o período de Getúlio Vargas, que houve a urbanização do Brasil, e todas as conquistas, as principais, a base vem de lá. Conquistas que era importante, que é o que querem desconstruir agora. Quando você tem um presidente que no Dia do Trabalhador nem se dirige ao trabalhador. O Dia do Trabalhador, que no Brasil é marcado pelo surgimento do salário mínimo, pelo surgimento do direito de férias, pelo surgimento do 13º, de outras conquistas também da CLT, entendeu? Que regulamenta a jornada de trabalho, disciplina, civilizatório, entendeu? Mas era nesse período de desconcentração de rendas, entendeu? Porque o grande temor deles é esse. Hoje, por exemplo, se não houvesse, quando falava da tal nova era, se não houvesse um contraponto no mundo, uma geopolítica, que houvesse outros interesses, já tinham matado o Nicolás Maduro. Já tinham invadido e tinham matado, assim como tinham matado a Síria em qualquer outro país. Já tinham, entendeu? Eles vão tentar construir, não vão conseguir um consenso para tentar arrasar a Venezuela. E vai arrasar o Brasil junto, entendeu? Porque o Brasil vai ser apenas jagunço nesse processo. E aí, o que eles querem? O que eles querem? Na verdade, eles querem dominar o mundo. E quando você tem um contraponto, não é bem assim. Opa! Tem lá um outro interesse. Eu não posso fazer o que eu quero. Opa! E aí até o Trump, chegamos a dar essa declaração, ele se incomodado com a Rússia, dizendo, não, mas eu estou falando do meu hemisfério. Isto é, do meu quintal. Você não pode se intrometer. Como não? Na verdade, a Venezuela tem que defender ela própria. Se defender só que ela precisa ter aliados. Assim é o mundo. Assim é a política. E assim deve ser. Então, quando se fala, o Foro de São Paulo queria pátria grande, não tem nada a ver com o Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo tem a ver com uma discussão de como a esquerda deveria se comportar a partir da queda do Muro de Berlim, ponto final. Entendeu? E a definição lá, ideológica, é a democracia é o caminho, ponto final. É isto, rejeitando qualquer tipo de totalitarismo. É isto, só que daí virou um fetiche. E a esquerda não explica. Tem que explicar. E por falar em explicar, ontem eu saudei, nós publicamos isso, o vídeo da Gleisi Hoffmann, que ela falou, peraí, olha, estão falando, desde o golpe da Dilma, o PT quebrou o Brasil, o PT quebrou o Brasil, o PT quebrou o Brasil. E eu já disse aqui, falei, não é verdade. Os números são positivos para a Dilma. Até 2014, que foi o último ano de governo dela de normalidade. Em 2014 já começou o processo de boicote, em 2013, na verdade, mas destruindo, tentando desconstruir a Dilma e tentando paralisar o governo dela e, no fundo, paralisando o Brasil. Tudo isso que nós estamos vendo agora, essa crise, olha como o Brasil era muito mais... Porra, era maravilhoso. Era maravilhoso. Eu já falei para vocês, eu tenho uma casa lá no Morumbi, morei lá há 11 anos, e aí você começou a ter dificuldade, as pessoas reclamavam que tinha um trânsito muito forte na favela de Paraisópolis, eu tenho amigos lá, e eles me contavam, e é verdade, eu já fui lá várias vezes, e aí os carros, muito carro à noite, então um desenvolvimento, e esse desenvolvimento, mesmo que se aplicava nessas comunidades, você tinha outras comunidades não, cidades pequenas, cidades assim do interior do Brasil, as pessoas falam, olha que interior maravilhoso. Mas por que é um interior maravilhoso? Porque o cidadão lá, o Nordeste crescendo a taxas chinesas, 9%, 10% ao ano. Por quê? Porque as pessoas estavam ganhando $200 a mais. O aposentado, entendeu? Isso estava puxando o crescimento do Brasil. O aposentado, enfim, o trabalhador mais pobre ali, não estava ninguém quebrando e surgindo milionários, pessoas ganhando dinheiro, entendeu? Então, olha, o PT tinha que fazer essa defesa antes, mas antes tarde do que nunca, tá? E tá aqui a Gleisi Hoffmann, eu vou aqui por um trechinho, tá? Ela falando, veio tarde, mas é importante, ok? Ontem eu coloquei esse vídeo, até depois que nós colocamos esse vídeo, teve uma grande audiência no canal dela, porque não estava tendo audiência, né? Então o DCM publicou, nós publicamos, subiu muito a visualização, e tem que subir mais. Eu quero que vocês compartilhem até esse vídeo, está hoje na página do DCM, que é do próprio canal da Gleisi Hoffmann, tá? E eu
eu peço até que vocês compartilhem, porque isto é importante para desconstruir a mentira. Porque é muito bombardeio, viu? A mentira vem através do pastor, falando no seu púlpito, através dos meios de comunicação, que inclusive alguns são do pastor, dizendo sempre a mesma conversa fiada, a mesma mentira. Então é preciso explicar o contrário, entendeu? Eu já falei, é preciso organizar as bases. Quando você vai para a periferia, você nota isso. As pessoas não têm informação, estão defendendo a reforma da Previdência porque é o dia inteiro o jornal, a TV Globo falando isso. Então, o pastor falando, até padre, quando é mais à direita, falando também, e aí você não tem ninguém que diga o contrário, ou que mostre os números, não é fazer a cabeça, é mostrar. E vamos ver o que a Gleisi fala, vamos lá? As notificações de novos vídeos. Que história é essa de que o PT quebrou o Brasil? Essa gente do Bolsonaro fica mentindo o tempo inteiro para justificar o fracasso que ela representa para o país. Hoje nós vamos conhecer o histórico da nossa dívida pública e ver que os governos Lula e Dilma foram os períodos em que ela mais caiu, que nós pagamos o Fundo Monetário Internacional e que nos tornamos credores internacionais. Vamos acabar de vez com essa história de que o PT quebrou o Brasil. Vamos olhar para o período que vai de 1994, início do primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso, até 2015, ano em que Dilma estava no governo, mas já era vítima do golpe chamado impeachment. Os dados são todos do Banco Central e estão disponíveis no site do banco. Para quem quiser se aprofundar no assunto, eu também posso enviar nota técnica elaborada pela Consultoria Legislativa do Senado. Antes é preciso deixar claro a diferença entre dívida líquida e dívida bruta. A dívida líquida é a dívida bruta interna e externa sem as reservas internacionais e os recebíveis que o governo tem. Essas reservas são uma espécie de poupança do país, obtida pelo saldo positivo da balança comercial, resultado, por exemplo, do que vendemos e compramos no exterior, e também com base nos créditos que o governo tem a receber. Já falamos sobre isso quando tratamos de política externa na outra conversa. Agora, preste atenção nesse dado. O estouro da dívida líquida do setor público no Brasil se deu no período de 1994 a 2002, antes, portanto, de Lula assumir. Nesse período, a dívida passou de 28% do PIB, nosso Produto Interno Bruto, para quase 60% do PIB. Isso foi o governo do FHC, do PSDB, que hoje apoia o Bolsonaro. Quando Lula assumiu, ele começou um processo de redução da dívida, que caiu para 38% do Produto Interno Bruto ao final do seu governo. E Dilma continuou a queda. O Brasil tinha uma dívida de 32,5% do PIB em 2014. Como então dizer que o PT quebrou o Brasil se a dívida caiu? Entendeu? Olha, eu recomendo a vocês, é um vídeo, ele tem 9 minutos, cerca de 9 minutos, eu passei um trecho só aqui, mas vocês podem entrar na própria página do DCM, nós publicamos, você vai direto para a página da própria Gleisi Hoffmann, que é o debate que eu sempre defendi aqui, não pode ter vergonha, senão você vai deixar o discurso todo na mão da direita. E não adianta só falar na tribuna do Senado ou da tribuna da Câmara. Você tem que fazer porque as pessoas não assistem isso. Ou se você falar, você tem que divulgar isso. E você, mais do que divulgar, você tem que estimular as pessoas a conhecerem, a terem a verdade, para você ter um contraponto. Porque senão, você vai ficar dependente do que diz o Onyx Lorenzoni, porque lá não tem jornalista, lá tem lobista. Ou hoje, seres formados para defender o lobby da TV Globo, que hoje ela faz um lobby pesado pela reforma da Previdência. Um lobby pesado, ela está usando toda a sua força lá. Nesse sentido, ela é unha e carne com o Bolsonaro. E agora, como lá não tem jornalista, no sentido de ser um jornalista que defende o interesse da nação, civilizatório, fala, olha, não é bem isso. O São Paulo é outra coisa. Também não é justo o senhor dizer que não é correto que o Brasil estava a caminho de se tornar uma Venezuela. Muito pelo contrário. O Brasil estava a caminho de se tornar o Brasil grande. Mas se você quiser os outros exemplos, seja próprio um contraponto aos Estados Unidos, o caminho que a Austrália tomou, que seja a China, que seja a Índia, que tem crescido bastante, um caminho autônomo de desenvolvimento nacional. Não precisa nem falar isso, dizer, olha, mas os dados não mostram isso.
O Brasil não teve nenhuma ameaça ou nenhuma sinal de que se encaminhava para se tornar um regime socialista, ao contrário da própria Venezuela, que mudou toda a sua legislação, a sua Constituição. O Brasil não mudou Constituição nenhuma. O Brasil continuou. Na verdade, o que o governo do Lula e da Dilma faziam? Vamos implementar a Constituição de 88 radicalmente, ou vamos implantar, não é isso que precisa ser feito. Agora, você olha como é diferente. O Brasil, na época do Lula e da Dilma, nomeou pessoas do Supremo Tribunal Federal que foram seus adversários, o que é um republicanismo até suicida. Mas o PT não faria de outra forma. Não aparelhou, ao contrário do que se diz, e essas pessoas continuam falando isso. E as pessoas têm que se contrapor. E, olha, dizer claramente, olha, nós respeitamos o caminho que a Venezuela tomou, é isso que o PT diz. Mas não é o caminho que nós tomaríamos, nem tomamos e nem apoiamos. Mas respeitamos. E o interesse que nós temos quando nós nos relacionamos com a Venezuela é a preservação do interesse do Brasil. E o Brasil hoje tem uma relação muito positiva com a Venezuela em termos de receita, um alto saldo da balança comercial, certo? Então, eu quis mostrar isso. Eu acho que veio muito tarde esta resposta da Glaze. Isso já era para ter sido feito antes, mas antes tarde do que nunca. Nós estamos divulgando. Acho que você também deve compartilhar para que as pessoas saibam, falar, espera aí, a Globo News diz o dia inteiro que o PT quebrou o Brasil e agora é preciso consertar o Brasil e para isso é preciso fazer a reforma da Previdência. O que eles querem é fazer a reforma da Previdência, acabar com a aposentadoria. E o que eles querem é privatizar. É transferir o patrimônio público para o privado. É o que eles querem para ganhar dinheiro. É o que eles querem. Só que não vão dizer isso. Só que eles não vão dizer, quem vai dizer são os outros. Somos nós. E aí, com dados. E esses dados, importante do que a Glaze fala, olha, tem uma nota técnica do Senado que eu posso até enviar. Aí você vai ter mais detalhes, é nota técnica. Mas eu estou aqui fazendo um resumo do que contém essas notas técnicas. E eu já tinha dito isso antes, e ela não fala, ela fala da dívida pública de quebrar o Brasil. Mas você vê pela vida do ser humano, pela vida da pessoa. 4,7% da taxa de desemprego. Esse é o dado que mais importa. Hoje, 12% lá vai cacetada, quase 13%. E você não está falando nem de empregos formais, porque o emprego formal é muito maior. A redução de emprego formal com carteira é muito maior. E aí você precisa se contrapor. Desde o início era para ser feito isso. Olha, não é bem isso. Entendeu? Os dados são diferentes. O governo do PT pagou o FMI. E mais do que isso, reduziu a dívida. Agora, você imagina as privatizações, você até o Ciro Gomes escreveu isso no livro dele, tá? O Ciro Gomes e o Mangabeira Unger. Lá nos anos 90, tá? Final dos anos 90, né? Meados dos 90, quando as pessoas falavam só que a alternativa neoliberalismo não tinha outra, é aquela tal da nova era, só tinha um caminho para ser tomado. O Fernando Henrique governou assim. Não tem alternativa. Tem que ser a globalização e desta forma. E aí o Mangabeira Unger com o Ciro Gomes passou uma temporada lá em Harvard, e o Mangabeira Unger decidiu ser o guru do Ciro Gomes. Eu até entrevistei os dois na época. Então, na época, eu fiz até um perfil para a revista Veja, dizendo que, na verdade, o Mangabeira era sempre um estudioso em busca de um discípulo. Entendeu? Um Olavo de Carvalho progressista. Entendeu? O Olavo de Carvalho faz isso pela extrema-direita. Sempre buscou e encontrou agora. Nos filhos do Bolsonaro. E de outros jovens também. Tá? E ele fez a cabeça de todos eles. E o Mangabeira Unger é um cara até que foi professor do Obama, o Obama elogia o Mangabeira. E o Mangabeira tentou fazer do Ciro Gomes, era um projeto para eleger o Ciro Gomes em 98, não deu certo. E não foi, quem foi para o segundo turno, não teve segundo turno, na verdade, mas foi Lula e foi Fernando Henrique ganhando o primeiro turno numa eleição que não teve nem debate. Mas a ideia era essa. E ele escreveu esse livro, Uma Alternativa ao Neoliberalismo. E lá ele escreve, olha, as privatizações são até admitidas dentro desse projeto deles, desde que você tenha as privatizações com o norte. Vamos reduzir a dívida pública, eliminar a dívida pública, para depois ganhar autonomia. Esta era a ideia, eles dizem lá. Então você poderia até ter, dentro deste princípio,
E também, se houver qualquer tipo de privatização, você tem que fazer uma privatização como foi feita em outros países em que você admita a participação popular. Aqui era proibido. Entendeu? Todo leilão, se o cidadão quisesse pegar a poupança dele e investir, não podia. Entendeu? É só participando através de grandes grupos, que era uma roubalheira, era privataria. Isso que foi feito. E a dívida aumentou. Saiu do Itamar Franco de uma época que era 25%, 30%, e foi para 60% na época do Fernando Henrique. E depois a Gleisi até explica, na verdade, tudo isso é por juro alto. E o juro alto é uma forma de você transferir renda. Mas é o Robin Hood ao contrário. Você tira do pobre e passa para o mais rico. Deixa eu aqui ler mais um comentário aqui que nós estamos, né, que temos aqui do Superchat. Temos aqui, olha, Sandrinha N. Ela diz assim, por favor, Joaquim, pode disponibilizar o link da Gleisi Hoffmann? Obrigado. Bom, vou tentar colocar aqui também, aqui este link dela, tá bom? Eu vou tentar aqui, para disponibilizar aqui na seção aqui de comentários, tá? Então, deixa eu pôr o link aqui, para que vocês tenham, eu acho muito legal, vocês podem também pegar isso no próprio site nosso, no Diário do Centro do Mundo, mas eu vou colocar aqui, tá? Olha aqui, para que vocês tenham acesso ao link do vídeo da Dilma, tá aqui, ó. Tá aqui, eu acabei de postar, veja se vocês encontraram aí, tá bem? Tá aqui, eu postei, tá? Não estou vendo aqui, mas vocês me informem depois se entrou ou não, por favor, tá? Vamos ver se eu postou aqui, deixa eu ver aqui, ó. Tá aqui, bom, tá aqui. Postou? Entrou. Tem aqui, ó. Então tá aqui o link, vocês podem usar este link para que vocês, então, tenham acesso a esta fala da Gleisi Hoffmann, porque aí você acaba, sabe, na família, quando aquele ignorante de direita que você tem, não precisa brigar. Quando ele vem falar, quebrou, porque eu vi na Globo News, falaram lá que quebrou, li na Folha de São Paulo, eles quebraram o Brasil, falaram, não é bem isso. Aliás, não é isso. E aí você pode dar todos os dados, ok? Isto eu acho importantíssimo. Nós temos que travar esta guerra. A primeira área nós temos que travar a guerra é da informação. Tá? Porque hoje esta desinformação que afundou o Brasil, e a esquerda não soube se defender na época, porque ela ficou tímida, ela ficou refém. Porque o massacre foi grande também, vamos dizer, para todo mundo ficou perplexo. Mas você, na ocasião, você já deveria fazer a batalha, a luta da informação, dizendo, olha, para cada mentira que você contar, eu vou dizer 2 verdades, ok? E vou te mostrar os dados, tá? Então é isso. Então nós fazemos isso aqui, eu gosto de trazer dados, eu gosto às vezes de colocar a fala de alguém, para que a gente faça esse contraponto, porque senão isto vai prosperando. Eu fui fazer uma matéria aqui na periferia, eu e o Pedro Zambarda, eu falei, você viu a cabeça das pessoas, como é diferente? Eles repetem o que houve na TV Globo a respeito hoje da reforma da Previdência. Eles não têm informação, porque o que eles recebem de informação é esta. Entendeu? E daí, quando fala que o PT quebrou o Brasil, ele fala, vou votar no Bolsonaro. Eu votei no Lula, gosto dele, mas vou votar no Bolsonaro. E aí, quem é que explica isso muito bem? E tem mídia. A mídia, ele sabe explicar, o Lula. Por isso é que está preso. Porque ele não pode falar. Entendeu? Por isso é que a Globo censurou o Lula. Na entrevista que ele deu, a Globo não falou. O mundo inteiro falou. A Globo não falou. Mas ela fez isso porque ela é malvadinha? Ela fez isso porque ela é estratégica. Ela faz isso porque ela precisa silenciar o povo. O povo não pode ter informação. Mas vamos fazer isso aqui. Ajuda de vocês, compartilhe esse vídeo, vai divulgando. Entendeu? Cada mentira que ele contar, eu conto 2 verdades. Eu mostro os dados. Certo? Estamos aqui o Diógenes fazendo a nossa contribuição, falando aqui, por que você não fala da maçonaria? Porque todos são maçons, Bolsonaro, militares, parlamentares e também o Guaidó da União dos Estados Unidos. Bom, eu acho que é o seguinte, o que eu te falo é o seguinte, é muito maior do que isso. A maçonaria tem lá os seus interesses, não conheço, então não posso falar daquilo que não sei. Agora, na questão que eu acho que é maior, é acima da maçonaria. Tá? Não conheço a
atuação específica da maçonaria neste caso. Sei que ela teve uma importância histórica em outros momentos, inclusive na proclamação da República do mundo inteiro, na própria Revolução Francesa. E então eu prefiro muito mais me concentrar naquilo que é econômico, tá? Que é o interesse econômico das grandes corporações. Então, eu estou dizendo o seguinte, você tem uma... Eu vi lá na Inglaterra, quando eu fui ao berço da maçonaria, eu fui agora em Londres, há um tempo atrás, fui lá para escrever um livro, na verdade. Tá? E aí eu fiquei lá um tempo, então você tem antigas lojas maçônicas que viraram até restaurante. Não tem mais essa força, pelo menos lá. Não tem mais a força que tinha. Tá? E lá eu acho que é o berço de uma das organizações, de uma das centrais da maçonaria. Então eu não posso falar do que não conheço. Acho que não tem a mesma importância que teve no passado. Eu entendo que a força dessas grandes corporações ela se dá através dos meios de comunicação. Os meios de comunicação é que são aliados, os meios de comunicação que são aliados de todo este movimento corporativo para destruir a soberania dos países, para, enfim, não permitir que os países se desenvolvam, que os países cresçam, com isto a sua população cresça. E o crescimento é duas coisas. Um país só cresce se a população, o nível, a qualidade de vida da população melhorar. Senão, não adianta nada esse crescimento. É sempre o crescimento que tem alguns que se beneficiam e a população toda pobre, miserável. Tá? Então, eu prefiro me concentrar, neste momento, nisto. Tá? É do interesse imperial, do imperialismo que está defendendo o interesse de grandes corporações. É isso que nós temos que falar. Então, não é hora de você brigar, vamos chamar assim, buscar ou ter adversários que não importam. O que mais importa é você saber quem é que está hoje conduzindo as coisas que são negativas para o meu interesse, o interesse do meu país. No caso do Brasil, claramente, este movimento que colocou o Bolsonaro no poder. Este movimento eu consigo identificar pelas mentiras que são contadas publicamente pelos meios de comunicação. Eu vejo a mentira, detecto e conto. E quando eu vejo, olha, este líder de extrema-direita, que é o Onyx Lorenzoni, é um quadro da extrema-direita, tá? O quadro da extrema-direita disse mentira lá na Globo News. E dizendo mentiras na Globo News, não teve um jornalista que se levantou. Então, se não se levantou lá, vamos nós dizer aqui o que ele está dizendo não é verdadeiro. O Foro de São Paulo teve um outro propósito, certo? Está aqui o Ula dizendo, aqui vamos fazer uma roda viva com DCM, 247, de GGN, Leonardo Stolpa, todos esses canais transmitindo ao mesmo tempo, aumentar o alcance. É uma boa ideia, né? Eu concordo com essa ideia. Eu vou até falar com a Tush sobre isso, o Leonardo Tush, falar com o Nassif, de você ter pelo menos um programa, uma vez por semana, que seja, e aí você teria um entrevistado e um representante de cada um desses canais hoje. Um canal do 247, alguém do GGN, o DCM, até alguém da Fórum, e aí nós colocaríamos como se fosse uma roda viva e a verdadeira roda viva. Muito boa a sua ideia, viu? Ula, muito boa a sua ideia. Eu acho que este é o caminho, porque aí vão ter mais acesso e vamos criar um evento. É uma boa ideia. Você sabe que na inauguração da TV 247, nós ainda não tínhamos, ela surgiu com uma participação minha, do Paulo Moreira Leite, dirigido na época, esse evento foi quase uma roda viva, entrevistando o Zanin, Cristiano Zanin, cerca de 2 anos, mais ou menos. O Cristiano Zanin, você pode olhar isso lá nos vídeos do 247, e surgiu lá. Então ele estava começando aquele estúdio, e aí falamos na época sobre o Lula, que não tinha ainda nem sido denunciado. Tá? E aí fizemos essa entrevista, era eu e o Paulo Moreira Leite, com direção do programa que ele estava dirigindo, era o Leonardo Atush, e entrevistando o Zanin. Foi a inauguração do 247. Mas é uma boa ideia, viu? Criar um evento. Seja um evento semanal, continuamos aqui no nosso trabalho, mas um evento ali periódico, de quando em quando, que faríamos, então, uma entrevista, uma roda viva, podemos fazer um debate entre nós, mas, além disso, poderia colocar alguém no centro do Roda Viva e fazer a verdadeira roda
viva. Vamos fazer aquilo que a Globo News não faz. Muito boa a sua ideia. Vamos ver se isso conseguimos avançar nesta ideia. Bom, vamos aqui para outras notícias. Então, acho que está muito claro, né? E nós temos que a direita que afundou o Brasil hoje é pior do que era antes. Isto por conta desse movimento da direita. E agora a direita está de olho na Venezuela, que vai destruir agora ou procurar prejudicar a América do Sul, assim como foi feito lá no Oriente Médio. Porque a Venezuela não vai entregar a rapadura, esquece. Eles fizeram todo um dispositivo para proteger a sua soberania. É a razão de ser da própria Forças Armadas de lá. Então não dá para... Pode comprar um ou outro lacaio, se compra, sempre tem. Aqui no Brasil comprar muito. Mas tem uma doutrina que é muito forte ali nas Forças Armadas da Venezuela. Então não vai ter. Então, para fazer isso, vão ter que sufocar a Venezuela. Vão ter que incentivar uma guerra civil lá dentro. Assim como fizeram na Síria. Não derrubaram a Síria. Então, isto não vai trazer benefício nenhum para o Brasil. O Brasil não tinha uma relação comercial excepcional com a Venezuela. O Brasil até hoje importa energia da Venezuela. Então, ele tem uma relação excepcional no sentido de que era bom para o Brasil, porque o Brasil tem um parque industrial maior do que a Venezuela. Entendeu? Eu até observei isso. A Venezuela tinha o petróleo, mas não tinha um parque industrial desenvolvido como tem o Brasil. O Brasil tem um parque industrial mais desenvolvido, e porém não tem não tinha o petróleo. Bom, quando o Brasil descobriu a maior reserva de petróleo, você imagina o petróleo na mão de quem tem a tecnologia para agregar valor a esse petróleo, para transformar o petróleo realmente numa fonte de riqueza, porque isso que importa. O petróleo é energia. O petróleo gera riqueza, ele transforma a riqueza. Como no passado a energia era do ser humano, o escravo fazia, então você tinha um crescimento do país com essa mão de obra que era energia. Ele comia para trabalhar, para poder produzir ali na agricultura, que era a força maior da época. Hoje você tem o petróleo, se você domina o petróleo, você enriquece, isso os estudos mostram. Então, quando o Brasil descobriu isso, com o seu parque tecnológico já instalado, as refinarias, isso aqui ninguém segurava o Brasil. A Venezuela, ao contrário, ela tinha o petróleo, mas ela não tinha um parque bem estruturado. Tanto que ela tentou fazer uma associação com o Brasil, com uma refinaria aqui no Brasil, para agregar valor ao seu petróleo, porque ela tem muito petróleo. E tem petróleo, tem ouro, tem muita riqueza natural. Só que nunca, isto eu vi com o Baiana, nunca as grandes potências, a direita da Venezuela, permitiu que a Venezuela crescesse, que ela tivesse um parque industrial mais desenvolvido, ou semelhante até que tem o próprio Brasil, e conquista do Getúlio Vargas, viu? Conquista do Juscelino Kubitschek, que eram governos progressistas e governos populares. Conquista daquela ocasião, que desenvolveu um parque industrial brasileiro. Agora, na mão destas, eu diria o seguinte, quando o Brasil, quando descobriu o pré-sal, falou, ninguém vai segurar este país. Então, o que nós temos que fazer? É o dispositivo do imperialismo. Nós temos os nossos amigos lá na América do Sul, nós temos que foram seduzidos, cooptados por eles, inclusive, lamentavelmente, nas próprias Forças Armadas, oficiais, mas muito no setor do judiciário, Moro, que fizeram cursos. Então, fizeram cursos aqui, fizeram cursos lá, sempre foram seduzidos. Olha, você agora é um amigo dos Estados Unidos, entendeu? É o que estão tentando fazer, comprar os oficiais lá na Venezuela por $20 mil por mês. Daí você seduz, você pega uma Gabriela Hard e fala assim, vem fazer uma palestra aqui, uma organização que surgiu para o estatal de lá, o Instituto Wilson, um setor de estudos brasileiros, que é lá do Instituto Presidente Wilson, e tem um brasileiro, até ex-jornalista do Estadão, que é o presidente lá, que toma conta disso, e aí ele vai lá, paga tudo para o cara ir lá e fazer palestra, aí volta para o Brasil e fala, pai, amigos, posta no Facebook, eu fiz uma palestra nos Estados Unidos, olha como eu sou importante. Não vai ninguém na palestra, vai meia dúzia de brasileiro lá. Mas o cara vai lá tirar foto. Aí depois, Harvard, não é nem Harvard, os professores de Harvard permitem que o nome deles seja usado, falam, estamos fazendo, os procuradores vão lá, um curso, eu fui fazer um curso em Harvard. Mentira que foi em Harvard, mas usa o nome de Harvard. Mas é tudo feito pelo Departamento de Estado americano, apoio do Departamento de Justiça, identificando quem é aqui no quintal deles que eles podem seduzir, certo? É isso que fazem. E aí é mais barato. Tá? Foi assim que eles começaram a ter espião no país.
você tem um cidadão de outro país que passa a trabalhar para você. Tá bem? Bom, pessoal, vamos lá nas outras notícias aqui da manhã, um giro rápido de notícias, para depois, então, voltarmos lá para o nosso trabalho assim, rotineiro no site. Tá? E aqui, estamos lá atualizando o site, mas vamos aqui, olha, o DCM, vamos ver aqui as outras notícias desta manhã que estão bombando. Tá? Esse é o nosso trabalho, esse é o trabalho que nós fazemos lá no DCM, que é atualizar sempre as notícias. Bom, vamos ver aqui, olha, ver aqui. Quais são as notícias, tá? Acessando aqui, tá? Para verificar com vocês. Olha, você sabe que nós publicamos um artigo do Fernando Brito, do Tijolaço, e ele está dizendo que a condecoração, o Bolsonaro decidiu condecorar o Olavo de Carvalho. Essa condecoração, na verdade, representa a avacalhação de um prêmio importante, ou que seria uma ordem, uma honraria importante. E lembrando sempre, essa honraria é da presidência da República. E lembrando sempre, a presidência da República ela tem que ser preservada, ela é muito importante. O Bolsonaro é indigno da presidência da República. Isto sempre deve ser dito, mas a presidência da República é importante. Mas ele hoje, que tem o direito de conceder honrarias, ele decidiu conceder esta honraria ao Olavo de Carvalho, que é a maior do Brasil, que é a Gran Cruz, uma das maiores do Brasil, que é a Gran Cruz da Ordem de Rio Branco. Tá? Então, diz aqui o Brito, nós estamos publicando que, embora esperado, já que se trata do patrono da indicação de Ernesto Araújo para o Itamaraty, é uma esculhambação, que ele chama, da honraria dada a quem se destaca pelos serviços prestados ao país, ao Brasil. Aí ele coloca aqui que o artigo 9º, item B do regulamento da ordem, diz que só poderão recebê-la neste grau presidente da República, vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, presidente do Supremo Tribunal Federal, ministros de Estado, governadores dos estados da União e do Distrito Federal, almirantes, marechais do ar, almirantes de esquadra, generais do Exército, tenentes brigadeiros, embaixadores estrangeiros e outras personalidades com ou de hierarquia equivalente. Bom, quem é o Olavo de Carvalho? É um astrólogo, um youtuber. E ele, então, está sendo equiparado a essas pessoas, a esses cargos, ele foi equiparado para ganhar esta honraria. O que significa que é o desprestígio total da própria honraria. O Olavo de Carvalho está destruindo, tá? Está destruindo o Olavo de Carvalho está destruindo vamos dizer assim, a própria importância desse prêmio. A Saragói está dizendo aqui, olha, Joaquim, meu ex-marido, estuda a maçonaria na política brasileira, sem misticismo. Acho que ele pode ajudar. Maravilhoso. Eu acho importante. Se puder ajudar, se tiver, vamos dizer assim, o que eu conheço pela história é que, por exemplo, história, a independência do Brasil, em 1822, ela foi resultado de uma própria articulação dentro da maçonaria, isso se sabe. O grão-mestre da maçonaria, porque isso está no livro de história, o grão-mestre da maçonaria, que era o José Bonifácio, ele renunciou a essa posição hierárquica dentro da maçonaria em favor do Dom Pedro I, para que ele, então, fosse imperador do Brasil, para que ele estivesse um grau acima dentro da maçonaria. Isto é porque ela teve essa importância naquela época, assim como teve importância poucos anos antes, 30 anos antes, na Revolução Francesa. Tá? Os princípios da Revolução Francesa eram os princípios da maçonaria naquela época. Então, teve uma importância histórica naquele momento. Napoleão Bonaparte teve uma importância histórica. Tá? Agora, eu não sei se ela ainda tem essa importância histórica. Eu imagino que hoje você tem uma importância histórica muito maior de um Silas Malafaia,
entendeu? Dos evangélicos, que combatem a maçonaria, por sinal, entendeu? E você tem uma importância histórica deles, é um outro grupo que hoje tem uma função mais importante. Agora, todo debate, inclusive o debate sobre este assunto, eu não vejo nenhum mal em se fazer o debate. Mas, como disse, me parece muito mais, eu digo, ela teve uma importância histórica num outro momento, e hoje muito mais uma reunião de pessoas que tem lá como Rotary, como qualquer outra organização, e tem lá os seus princípios e influi, esse é o poder real. Mas aí você tem que falar do poder real do Rotary, que é o poder real, que é o mundo em movimento. O Rotary do interior é fortíssimo, detonou a Dilma. Então deu Lions, você tem a maçonaria, mas como fenômeno de massa hoje, nesta aliança que leva ao poder, eu entendo que, por exemplo, os evangélicos hoje são muito mais fortes no Brasil, não só no Brasil, também lá nos Estados Unidos, que é a base do poder do Donald Trump. Isso é fortíssimo, mas isso são fenômenos que você consegue analisar. Então, eu estou falando que qualquer debate nesse sentido é importante, mas, como disse, não se deve perder tempo com aquilo que não tem relevância, entendeu? Você tem que ver a importância histórica, entendeu? Isto é importante. Como disse, hoje eu vejo que neste movimento de extrema-direita, um movimento evangélico que também contamina o movimento da Igreja Católica, setores da Igreja Católica é um pouco diferente, mas também contamina, mas o movimento evangélico é muito mais importante. Veja lá, pelos ministérios, do ponto de vista de influir, de fazer a cabeça das pessoas e de criar o consenso. Criar consensos. Tá certo? Bom, vamos lá, a notícia aqui, mais notícias aqui, ver algumas coisas que estão bombando. Estão aqui, olha, mas eu não sou contra nenhum tipo de debate, não, entendeu? Eu acho, mas me parece que este fenômeno é muito maior, o fenômeno dos evangélicos, tá? Está aqui, olha, bom, tem as outras notícias, coloca aqui, olha, governo Trump, vamos lá aqui, olha. Tem aqui, olha, o governo Trump, nós publicamos um vídeo hoje na nossa página, um vídeo do Paulo Freire, tá? O Paulo Freire, eu vou até colocar esse vídeo, viu? O Paulo Freire, você entende um pouco ele falando sobre o autoritarismo, tá? O autoritarismo do, dizendo, eu vou colocar esse vídeo, que eu acho muito importante esse vídeo, tá? O autoritarismo, ele falando do programa do Serginho Groisman, tá? Falando sobre Serginho Groisman falando sobre o autoritarismo. Olha, numa outra época, o Serginho Groisman tinha um programa de cultura e ele então falando sobre o Serginho Groisman, e aí você entende por que o Bolsonaro odeia tanto você entende bem por que ele odeia tanto o Paulo Freire. Vamos ver o que ele dizia. Olha como o Brasil era muito mais inteligente. Foi em 1990 esse programa, tá? Do Serginho Groisman. Cadê a garota? Aqui. Eu gostaria de saber o que foi a ditadura para a educação brasileira. Ora, puxa, eu acho que isso é uma pergunta muito bacana e é uma pergunta também. Eu imagino a curiosidade de muitos e muitas de vocês aqui, quando se põe diante de mim e ouviram falar de mim. Eu até fiquei muito contente agora com essas respostas que eu ouvi na rua. Quer dizer, eu confesso que ultrapassaram até a minha expectativa. Talvez seja até um pouco de humildade minha, eu não esperava ser tão conhecido e bem quanto agora as respostas revelaram. Mas eu acho que muitos de vocês devem ficar curiosos com relação a, por exemplo, o que aconteceu em 64,
com um cara que, porque estava preocupadíssimo em desenvolver um plano, um programa de alfabetização de adultos para o país, e foi preso por causa disso. Quer dizer, eu realmente me lembro de que quando eu fui para o exílio e comecei a discutir na América Latina, discutir na Europa, nos Estados Unidos, as razões do meu exílio, as razões por que eu fui preso, fui expulso da universidade, e os caras não podiam entender, não podiam compreender. Evidentemente, eu fui preso, eu fui exilado por causa da ditadura. Quer dizer, a ditadura considerou, a ditadura militar de 64, considerou, e não só considerou, mas disse por escrito, publicou, que eu era um perigoso subversivo internacional, um inimigo do povo brasileiro e um inimigo de Deus. Quer dizer, ainda arranjaram essa carga para mim de ser inimigo de Deus. E, puxa, eu acho que a ditadura estragou esse país da gente durante muito tempo e continua estragando hoje. Quer dizer, evidentemente que a ditadura militar não inaugurou no Brasil o autoritarismo. Quer dizer, o autoritarismo está entranhado na natureza mesma da nossa sociedade. O Brasil foi inventado autoritariamente, mas os militares deram uma indiscutível contribuição ao autoritarismo. Quer dizer, eles ajudaram muito a crescer o autoritarismo, a violência, a mentira. Foi uma coisa trágica. Isso, eu acho que esse período de ditadura no Brasil, Deus queira, agora diria eu, que jamais se reinvente. Quer dizer, que o meu gosto é que nós todos, brasileiras e brasileiros, meninos, meninas, velhos, maduros, que nós todos tomemos um tal gosto pela liberdade, um tal gosto pela presença no mundo, pela pergunta, pela criatividade, pela ação, pela denúncia, pelo anúncio, que jamais seja possível, no Brasil, a gente voltar àquela experiência do pesado silêncio sobre nós. Está aqui. Eu quis até, publicamos hoje no Diário do Centro do Mundo, porque eu considero importantíssima esta fala do Paulo Freire, que mostra por que o Bolsonaro tem tanto ódio. O Paulo Freire, ele é um filósofo da educação, um pensador, um pedagogo, e que tem como base, vamos dizer assim, central de todo vamos dizer, toda a filosofia dele para a educação, a pedagogia dele, vamos chamar assim, a pedagogia dele, que é a liberdade. É você valorizar o cidadão como um ser autônomo. E isto, seres autônomos, não interessam ao autoritarismo. E me chamou muita atenção no que ele disse, quando ele fala sobre o que fizeram os militares em 64, que eram as mentiras que eram contadas, e como que foram para cima da educação, exatamente o que está acontecendo agora. E ele estava falando lá em 90, imaginando torcendo para que nunca mais voltasse nada semelhante. E, lamentavelmente, voltou. Agora, o que é importante? Que mesmo com toda a opressão de 64, não conseguiram destruir o conhecimento e não conseguiram sufocar totalmente a liberdade, que o Brasil continuou se desenvolvendo, que o Brasil continuou tendo a sua universidade viva, da mesma forma como vai continuar agora. Era isso que eu queria falar com vocês antes de encerrar o programa. Antes eu quero aqui destacar um superchat da Ana Maria Macedo, Blogueiros Sujos, entrevistem juntos o professor Eduardo C. Pinto, da UFRJ, sobre o estudo Bolsonaro e os quartéis. A loucura com método é luz na compreensão da conjuntura. Olha, pode me passar o contato do Eduardo C. Pinto, que nós vamos falar com ele. Se você tiver esse contato, se não tiver, eu vou procurar este contato, que eu acho importante, sim, que a gente coloque luz nesta escuridão. Entendeu? Não está totalmente escuro, tem luz ainda. É só buscar, é só saber onde está, é só olhar para a luz e não ter medo das trevas, porque onde tem luz, acaba as trevas. Este é o princípio da física. Okay? Vamos lá, continuar sempre debatendo. Ignorância é falta de luz. Tá? É isso aí. Se tiver o contato, me passa. Se não tiver, você pode até me passar no meu próprio e-mail, tá? Que é joaquimgilfilho@gmail.com. joaquimgilfilho@gmail.com. Você pode me passar esse contato, se você quiser. Vou deixar aqui, olha.
o contato, tá certo, Ana Maria? Está aqui, que você pode passar, joaquimgilfilho@gmail.com, ok? Você me passa, tem pessoas que me passam muitas dicas de reportagens também, isso é importantíssimo, tá? Então, coloquei aí o meu e-mail, vocês podem acessar, e você, Ana Maria, pode deixar, se tiver o contato deste professor, nós vamos entrevistar. Então, como eu sempre encerro, ninguém te derrotou, nem a mim. Nós estamos aqui e vamos continuar aqui todos os dias, travando a luta necessária, que é da civilização contra a barbárie. Mais uma vez, este movimento, ele mostra a sua face, querendo levar a barbárie agora lá para a Venezuela. Tá? E nós vamos sempre combater, porque ninguém nos derrotou. Se ninguém nos derrotou, nós continuamos aqui, firmes, lutando. A história não chegou ao fim, não tem essa de fim da história, não. Tá bom? Obrigado pela audiência, amigos. Tenham uma excelente quinta-feira, né? Estamos se aproximando já no final de semana, mas continuamos aqui. Amanhã voltamos entre 8 e 9 horas. Você tem ao meio-dia, DCM ao meio-dia, com Pedro Zambardo e o Kiko Nogueira. Às 4 horas tem a Nathalie Macedo. E à noite, o essencial do DCM, cada vez melhor o essencial do DCM. Tá bem? Com bons convidados, análises muito boas do Kiko, do Pedro Nogueira, do Pedro Zambarda. Então, muito bom o nosso essencial da noite, ok? E vamos ter, a nossa grade vai ser ampliada, fique atento aí que nós logo teremos um Jornal Nacional aqui a partir das 6 horas da tarde, tá bom? Um abraço para vocês, um ótimo dia e até mais.